Boa noite. O programa Nutrição em Foco, em edição extraordinária, será apresentado ao vivo, direto do Instituto de Teologia Aplicada, INTA, em Sobral, Ceará. Hoje, reconhecido como a melhor universidade da América Latina. O programa mostrará o funcionamento do sistema nervoso central e os efeitos do álcool em nosso organismo. Para isso, contamos com a colaboração e a presença dos profissionais Dr. Michel Sambois, Dr. Marcos Paulo, Dra. Livânia Alves, Dra. Glaucia Macedo, Dra. Melina Mello, Dra. Lisandra Moreira e a presença especial do nosso apresentador, José Paulo. Boa noite. Estamos aqui na Universidade INTA, em Sobral, Ceará, onde iremos falar um pouco sobre o sistema nervoso central. Contamos aqui com a participação toda especial da Dra. Lisandra Moreira, Dr. Marcos Paulo e Dra. Livânia Alves. Vamos iniciar falando um pouco sobre o cérebro. Mas o que é o cérebro? É a parte do sistema nervoso central que fica dentro do crânio. É a parte mais desenvolvida e mais volumosa do encéfalo. Pesa cerca de 1,3 kg e é uma massa de tecido cinza rosa. Ela ajuda a manter a postura e o equilíbrio. Dentro do cérebro humano ocorrem as mais variadas situações, como percepção, imaginação, pensamentos e decisões. A superfície do cérebro, o córtex cerebral, é composta por 6 camadas de neurônios. O lóbulo frontal localiza-se na parte frontal do crânio, responsável pelos movimentos voluntários e também o lóbulo mais significante do estudo para a personalidade e inteligência. O lóbulo parietal é localizado na parte posterior do lóbulo frontal, responsável pela percepção de estímulos sensoriais que ocorrem através de uma epiderme e órgãos internos. O lóbulo temporal possui uma área especial chamada córtex auditivo. Na parte atrás da cabeça, na região da nuca, localiza-se o lóbulo occipital. Nele encontra-se o córtex visual, que recebe todas as informações captadas pelos olhos. Dando continuidade agora, vamos receber a doutora Lisandra Moreira falando um pouco sobre a medula espinhal. Boa noite, doutora Lisandra. A medula espinhal é uma massa cilindroide de tecido nervoso situada dentro do canal vertebral. Como a gente pode ver aqui, essa massa ela tem uma pequena camada cilindroide que ela não fica totalmente exposta a essa vértebra. Sempre tem esse espaço. Então, a função da medula espinhal é receber as informações do corpo e as enviá-la para o encéfalo. Elas têm tanto a função de enviar como receber essas informações. Também é responsável pelos atos reflexos. A medula tem a função também de conduzir ao cérebro os influxos sensitivos e encaminhar ao corpo os influxos nervosos motores. Agora, para que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos passar a palavra para o Dr. Marcos. Agora eu vou falar um pouco sobre o tronco encefálico. O tronco encefálico interpõe-se entre a medula e o diencéfalo, situando-se ventralmente ao cerebelo, ou seja, conecta a medula espinhal com as estruturas encefálicas, localizadas superiormente. O tronco encefálico se divide em bulbo, situado caudalmente, mesencéfalo, situado cranialmente, e ponte, situado entre ambos. Agora eu vou mostrar onde eles ficam. O bulbo fica aqui, na parte de baixo. O bulbo é a transição entre a medula espinhal e a ponte, sendo também o local de origem de alguns nervos cranianos. O mesencéfalo se localiza na parte superior, em cima. O mesencéfalo é uma formação situada entre os hemisférios cerebrais e a ponte, sendo também chamado de pêndulo cerebral. Nessa região está situada a formação reticular rostral, responsável pela ativação do córtex cerebral. Essa parte aqui é a ponte, situada entre os dois. A ponte tem a formação alargada, situada abaixo do mesencéfalo, onde fazem as principais conexões ponto-cerebelares, através dos núcleos contínuos. Esses últimos é o que determinam o abaulamento da mesma. Para concluir, eu vou chamar a doutora Livânia Alves para falar um pouco mais. Boa
Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre as meninges. As meninges são os sistemas das membranas que protegem o sistema nervoso central, a medula espinhal, o tronco encefálico e o encéfalo. Sua função primária é proteger o sistema nervoso central. Ela consiste de 3 camadas: a dura mater, aracnoide e a pia mater. A dura mater é uma grossa e dura membrana próxima ao crânio, é a mais externa e espécies das meninges. A aracnoide, ela provê um efeito de amortecimento para o sistema nervoso central. Ela existe como uma fina e transparente membrana. A pia mater é a membrana bem delicada, é a mais delgada das meninges. Ela é atravessada por vasos sanguíneos que vão do cérebro à medula espinhal. Boa noite. É um prazer participar mais uma vez do programa Nutrição em Foco. Hoje para falar de uma doença que ataca o cerebelo. Simplificando, essa doença degenera o cerebelo, área do cérebro que controla a coordenação muscular e o equilíbrio. Ela é causada pela mutação genética hereditária, provocando danos psiquiátricos, tremores no tronco, dificuldades na fala, problemas de deglutição e lentidão dos movimentos. Seu diagnóstico é feito através de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Infelizmente, ainda não há tratamento para essas causas hereditárias. Já quando são adquiridas, o tratamento é feito em primeiro lugar. Olá, boa noite. Iremos receber em nosso estúdio o Dr. Michelson Borges. Boa noite, Dr. Michel. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui no seu programa e poder ajudar a esclarecer esse nosso complexo sistema nervoso. Bom, doutor, eu queria que você passasse aí para os nossos telespectadores um conceito de sistema nervoso central. Zé Paulo, telespectadores. O conceito de sistema nervoso central, ele é bem complexo e bem extraordinário. Assim, é fascinante esse nosso mecanismo. E para deixar bem esclarecido e bem tentar simplificar de uma melhor forma, eu trouxe um vídeo onde irá explicar totalmente esse nosso processo, né? As nossas células nervosas funcionando perfeitamente. Certo. Então, vamos assistir ao vídeo. Bastante explicativo. A gente recebeu aqui um e-mail de um internauta, o Igor Daniel, de Frechelinha, e é aqui mesmo no Ceará. E ele faz a seguinte pergunta: Dr. Michelson, como o nosso sistema nervoso central age sob o efeito do álcool e das drogas? Bem interessante essa pergunta aí do internauta, né, do Igor. Essa questão hoje da droga e do álcool, ela está inserida continuamente no cotidiano da gente. Então é bem interessante eu poder ter essa oportunidade de explicar aos nossos telespectadores como essas substâncias elas agem no nosso sistema nervoso, né? As drogas que atuam sobre o sistema nervoso central, elas são chamadas de psicotrópicas, né? Elas são responsáveis pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que fazemos e pelo que nós atraímos, né? Fique bem claro isso. As drogas psicotrópicas,
por serem também moléculas químicas, quando elas chegam aos cérebros, elas atuam interferindo na engrenagem química cerebral, certo? O que é isso? Ela aumenta, diminui ou alterando a forma de atuação dos nossos neurotransmissores. Ou seja, elas bloqueiam, né? Elas podem nos deixar mais lentos, vamos dizer assim, mais depressivos, ou elas podem nos deixar mais agitados. Elas cortam totalmente a relação. Bom, doutor, e para finalizar aqui o nosso quadro, eu queria que você nos passasse algumas dicas de como manter o nosso sistema nervoso saudável e intacto. Zé Paulo, é bem interessante essa questão de manter-nos saudáveis, né? É bem mais simples do que nós imaginamos. Não existe nenhuma fórmula miraculosa, nenhuma fórmula mágica. Nós precisamos ter uma boa alimentação, isso é essencial, para que todos os nossos nutrientes sejam absorvidos corretamente. Precisamos ter boas noites de sono e, o mais importante, não ingerirmos com excesso o álcool, que é uma bebida ilícita, e principalmente não usarmos as drogas ilícitas, né, que são as mais danosas aos nossos cérebros, ou então, no caso, aos nossos neurônios. Com certeza, manteremos o nosso sistema nervoso central em boa forma. Bom, gente, é isso aí. A gente teve aqui a participação do Dr. Michelson. Ele nos deu algumas dicas bastante importantes sobre o sistema nervoso central. E o programa Nutrição em Foco de hoje vai ficando por aqui. Tenham a todos uma boa noite.